E aí, eu sou o Guilherme Moreira e hoje a gente vai falar sobre as diferenças de estudar por PDF e de estudar por videoaulas. E qual que é o melhor, qual que é pior, qual que é primeiro, qual que é depois. A gente vai falar sobre isso aí depois da vinheta. Para poder comparar esses dois aspectos aqui, eu separei cinco quesitos aqui. A gente vai comparar essas opções, né? A videoaula e o PDF. Em cada um desses quesitos aqui eu vou dando ganho para um lado ou para o outro. Foi eleito só 5, então que ganhar mais aí vai ganhar. Esses quesitos aqui eu elenquei eles com base na própria experiência, sabe? No que a gente tem de experiência aí consumindo esses materiais de cursinho. O primeiro deles que eu citei aqui foi o entretenimento, que o entretenimento é um grande facilitador, né, para poder trazer a gente para mais perto do material que a gente está estudando, para mais perto da matéria, para não ter ali desde o começo aquela obrigação do cara ter aquela capacidade de concentração toda que um estudante mais experiente já tem. Então eu já linkei aqui de cara o entretenimento, e o entretenimento eu dou ganho aqui para a videoaula, porque na videoaula o professor ele tem condições de contar a história para vocês, né? Tem condição de inventar muita coisa ali, falar de uma maneira mais agradável do que seria num PDF, que o cara só vai escrever. Então, por causa disso, entretenimento entra aqui como ponto para a videoaula. Eu vou desenhar uma estrelinha aqui para facilitar, estrelinha horrível. O próximo passo que eu decidi que a gente tem que analisar é a rapidez, ou seja, analisando o mesmo conteúdo, qual dos dois métodos que é mais rápido para a gente poder passar por um conteúdo inteiro. Quem já experimentou esses dois métodos sabe que, sem dúvidas, é o PDF. O PDF ele é muito mais rápido do que estudar por videoaula, porque no PDF, exatamente por não ter essas demoras que a videoaula tem do professor ali parando a aula para poder falar para a gente de casos que tem muitas vezes a ver com a matéria, né? E vai ajudar a gente a lembrar da matéria depois. Mas como no PDF não tem essa questão, pelo menos não tem muito dessa questão, acaba que passa-se pelo conteúdo mais rápido. Então você consegue abarcar a mesma quantidade de conteúdo mais rápido do que seria caso você estivesse estudando por videoaula. O próximo ponto é a capacidade de se aprofundar nesse assunto. Nesse tópico aqui, eu também dou a vitória aqui para o PDF, porque no PDF o professor ele vai ter, exatamente por essa questão da rapidez, ele vai ter num cálculo final ali de quanto tempo que ele demora para passar a matéria, ele vai acabar tendo mais tempo para poder falar com você sobre a matéria, e por causa disso ele vai ter condições de se aprofundar mais na matéria. Fora que no PDF, por exemplo, se você tem que ver alguma súmula, se você tem que ver algum excerto aí da obra de alguém, o professor simplesmente vai colar e jogar lá, enquanto na videoaula ele vai ter que te falar ali, vai ter que terceirizar o negócio. Então aqui o PDF com certeza possibilita para nós uma profundidade maior. O próximo aqui é a facilidade de compreensão. O ganho aqui vai para a videoaula, tá? A videoaula, para quem está iniciando, principalmente, a facilidade da pessoa compreender o que está sendo passado ali é muito maior. O cara vai conseguir entender aí o que o professor está dizendo por causa exatamente daqueles facilitadores, né? Do olho no olho ali, da questão de contar as histórias, contar casos que tenham a ver com a matéria. São recursos que infelizmente o PDF não consegue acompanhar. Por mais que o professor muitas vezes escreva como se estivesse falando com você, ele não vai conseguir chegar nesse ponto não. E o último aqui que eu analisei, esse aqui é o mais importante a meu ver, é o estado de fluxo. O estado de fluxo, para quem não sabe o que é, ele é um estado, assim, ó, tem tipo uma reta aqui, um ponto, aí de cá, outro ponto, e o fluxo vai ser bem aqui no meio. Aí de cá é um estado no qual você tá entediado, tá? Porque a tarefa que você tá fazendo é muito chata, porque você já entende muito bem daquilo, você já entende tão bem que não tem graça pra você aqui lá, não representa nenhum desafio. É tipo alguém que já leu a lei de abuso de autoridade, sei lá, 10 vezes e vai ler a 11ª vez. Cara, é extremamente chato, é até difícil prestar atenção, porque o cara não vai ter mais nenhum desafio pra ele ali. Se alguém perguntar pra ele o artigo ali
começar a falar o artigo, ele já termina de tanto que ele já estudou aquela lei. E no outro extremo, a gente tem aqui a frustração, que ela é causada pela raiva de não conseguir fazer uma coisa. Tipo, começou a fazer a coisa e a coisa é difícil demais. Tipo, o cara começou a estudar, por exemplo, a parte especial do Código Penal, só que ele não entende nada de parte geral. Como é que ele vai entender como é que um crime se forma, as questões ali de se o crime realmente ocorreu, se teve algum excludente, se o crime se formou, se é punível, se não é, se ele não estudou a parte geral. Estudou a parte geral, não tem como ele entender como é que se aplica um crime aí que está previsto na parte especial. Por causa disso, ele vai se frustrar, também não vai conseguir entender nada. Exatamente aqui no meio vai estar aqui o nível no qual você tem um desafio real, tá? É um desafio, deixa eu desenhar aqui, é um desafio real e ele também é superável. Não é uma coisa impossível para você, é uma coisa que você vai se esforçar e vai conseguir superar. Esse é o estado de fluxo, tá? Isso aqui, por mais incrível que pareça, o ganho vem pro PDF. Quem vê isso aqui de cara já pensa, pô, a videoaula tem aí todos os seus recursos, né, para o professor construir ali uma ligação mais forte com o aluno. Como é que o estado de fluxo vem com mais facilidade quando o cara tá lendo PDF? Gente, é por causa de um aspecto muito específico, que é como que o aluno processa essa informação que ele está recebendo. Na videoaula ou num vídeo normal, tipo isso aqui, eu tô te falando e você tá simplesmente ouvindo de uma maneira extremamente passiva, não tá fazendo esforço nenhum para isso. Se você simplesmente existir, você tá absorvendo esse conteúdo aí que eu tô te passando. Enquanto que no PDF, o aluno tem que fazer o esforço de ler. Ele tem que olhar ali a tela, normalmente, né? Normalmente não se imprime, até porque é coisa demais. Normalmente ele vai ter que ler a tela, vai ter que prestar atenção nas palavras, a organização e tal, que é o que a gente chama de leitura, né? Vai ter que ler e vai ter que se esforçar ali para ver. Algum esforço ele vai ter que fazer para poder absorver o conteúdo. E é por isso que deixa mais próximo dessa capacidade de atingir o estado de fluxo, que é extremamente importante, porque é nesse estado que a gente consegue, com mais facilidade, estudar bem a matéria e absorver de verdade o conteúdo. E é claro que para isso também o aluno tem que estar motivado, ele tem que querer aquele cargo, tá? Já estudei para cargo que eu não queria e é chatíssimo estudar assim só para ser aprovado. Muito chato. Não tem aquela motivação de tipo, porra, isso aqui vai mudar minha vida e tal. Então já é uma dificuldade a mais. Então estude para cargos que você quer, realmente quer. E olha na frente do espelho aí e vê se é realmente isso que você quer. E se for, escolhe aí dessa forma que eu falei. E para finalizar também, eu já dei o ganho pro PDF, tá? O PDF é melhor, no fim das contas. E a questão de você escolher se você vai estudar por videoaula ou PDF, eu recomendo que você, no fim das contas, utilize uma fórmula muito, que é a seguinte. Se você tá com muita dificuldade na matéria, ou se é a primeira vez que você estuda ela, juntando isso aqui com um outro aliado, que é você ter tempo para poder estudar ela, vai na videoaula. Agora, se não tem tempo para poder estudar, ou se você já é um aluno muito experiente, né, já teve algum contato aí com a matéria, só tá revendo ela, aí nesse caso vá pelo PDF, vai ser melhor para você, é mais rápido, consegue uma oportunidade melhor e atinge o estado de fluxo com mais. Então é isso, me segue aí no Instagram, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Até a próxima.